Fala pessoal do canal Concursando com a Dani, tudo bem com vocês? A pedido de um inscrito do canal, ele pediu para estar falando sobre a prova, de agente de combate às endemias, esse processo seletivo público que foi realizado no município de Bom Jardim, em Pernambuco, tá? Essa prova foi aplicada no mês de março, agora, deste ano de 2023, tá? E essa banca aqui é a banca IGEDUC, tá bom? Olha que interessante o perfil dessa prova, né? Essa prova não é a que nós estamos habituados, né? Tem a pergunta e tem 5 ou 4 alternativas, né? A, B, C, D, E, aí a gente marca a alternativa correta, certo? Então, aqui é diferente. Essa prova, ela somente tem 2 alternativas. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Aí vocês vão falar, ah, Dani, é mais fácil. Bem, não sei, você tem que saber o conteúdo para saber se, é mais fácil ou não. Então, ela tem 80 questões, e dessas 80 questões, ó, como vocês podem ver, tem frases, um textozinho, que aí você vai ler e você vai assinalar se é verdadeiro ou falso, tá? Aí eu vou fazer essa leitura dessa prova, que é mais para questão de aprendizado, de conhecimento, da gente estar aqui tendo informações relacionadas tanto ao agente de combate à endemia quanto ao agente comunitário de saúde, É bom até para fixação dos conteúdos, tá? As partes que estão em azul são as alternativas falsas, Então, não tem necessidade de eu estar lendo aqui as alternativas falsas. Estou lendo somente as verdadeiras a nível de informação, tá bom? Então, vamos lá, fazer a leitura. E é bem interessante, E tem bastante coisa para ler. Ela fica um pouquinho exaustiva, Porque tem que ler bastante, tá? E tem que saber o conteúdo, porque se você marcou, anula a questão, Ah, se é verdadeiro ou falso, E assim vai. Vamos lá. Então, já começa aqui na alternativa 2. Opa, calma aí, eu tenho que... Tá. Já começo na 2, ó. Deixa eu só direitar aqui, gente, essa minha canetinha. E a 2, a questão 2, ela diz o seguinte, tá? Lembrando que você pode dar pausa, pode ler, pode anotar no seu caderno, Vai parando aí o vídeo e vai anotando no caderno os itens. Então, alternativa 2, ó. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível que se cura com o uso de antibiótico. Esse tipo de medicação não gera uma proteção para toda a vida, razão pela qual se pode voltar a contrair a infecção, tá? Então, é importante aqui ressaltar a questão do uso do preservativo, da camisinha nas relações sexuais, porque aqui, ó, a gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, uma prova mais informativa mesmo, que a gente vai estar lendo aqui, vamos para 3. O leite humano pasteurizado no Brasil é seguro e atende prioritariamente aos recém-nascidos pré-termos internados em unidades neonatais, tá? Questão 4. A vacinação é a principal medida de controle da febre amarela e, durante a ocorrência de um surto da doença, recomenda-se a vacinação das pessoas não vacinadas que residem ou vão se deslocar para áreas de riscos. As áreas com recomendações da vacina são determinadas pelo Ministério da Saúde e mudam periodicamente de acordo com o resultado de estudo de vigilância em primatas não humanos e com ocorrência de surtos, tá? 5. Se o paciente está com diarreia e está hidratado, o tratamento deve ser realizado no domicílio. É obrigatório aumentar a oferta de líquidos, incluindo o soro de reidratação oral e a manutenção da alimentação com alimentos que não agravem a diarreia. 8. Na ocorrência de surto de cachumba, deve-se realizar
intensificação da rotina de vacina, com busca ativa de pessoas não vacinadas ou com esquemas incompletos para cachumba e que tenham tido contato com casos suspeitos ou confirmados, tá? E essa busca ativa aqui, ela é realizada pelo ACS, tá bom? O ACS, ele faz constantemente busca ativa na sua rotina de trabalho. 10. A prevenção do Zika vírus deve incluir o combate ao vetor e o uso de repelentes. Um cuidado especial deve haver em relação às gestantes, em razão do risco de malformações congênitas, reforçando-se as medidas de proteção individual, tá bom? 11. O reservatório de bactéria causadora do crânio mole é o homem e o contato sexual direto é tido como uma única forma de contágio. De novo aqui a questão de usar preservativo, a camisinha nas relações sexuais, tá? 12. Para a proteção da população, é necessário orientar e adotar as medidas de prevenção da leptospirose, particularmente antes e durante o período das grandes chuvas. Alertar a população para que evite entrar ou permanecer desnecessariamente em áreas alagadas ou enlameadas sem a devida proteção individual, bem como a adoção das medidas de desinfecção do domicílio após as enchentes. Você vê que está muito informativo? É bem legal, né? Que aí a gente vai reforçando o conteúdo de estudo. 14. As gestantes que recebem o diagnóstico de infecção pelo HIV têm indicação de tratamento como os medicamentos antirretrovirais para prevenir a transmissão para o feto e também para garantir a própria saúde. Elas devem ser acompanhadas durante toda a gestação, no parto e na amamentação. 15. Apenas as fêmeas do mosquito Culex são vetores do parasita causador da filariose, porque somente elas são hematófagas. Olha, esses nomes aqui, tem uns nomes que só Deus a gente combate a endemia. Mas conforme for o trabalho, a rotina, eles vão falando isso de letra, né? Pra gente que não tem esse hábito de ver essas palavras é um pouquinho difícil. 18. A identificação de fatores de risco da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil é adequado para o atendimento especializado. São atribuições que dão à atenção básica um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico do câncer gástrico. 19. O câncer de pulmão é uma doença caracterizada por uma baixa sobrevida. Um dos motivos é que a maior parte dos diagnósticos é realizada quando a doença já se encontra avançada localmente ou disseminada. Isso porque os tumores pulmonares são assintomáticos nos estágios iniciais. 20. O excesso de exposição ao sol é o principal fator desencadeante do câncer de pele, sendo a população de pele clara a de maior risco. 21. Em um acidente envolvendo um animal com risco de raiva, ainda que ele pareça sadio, é importante mantê-lo em observação por 10 dias. Se em todo esse período o animal permanecer vivo e saudável, não há risco de transmissão do vírus da raiva. 22. Os episódios de infecção de ouvido podem estar associados a infecções de vias aéreas superiores ou à história de contaminação extrínseca com água e são facilmente controlados com tratamento antimicrobiano tópico. 23. A transmissão do coronavírus por gotículas
A transmissão do coronavírus por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição às gotículas respiratórias expelida, contendo vírus por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de distância da outra, né? Então, foi muito importante, é importante usar a máscara, né? E manter o distanciamento social, né? No caso de transmissão do coronavírus, tá, gente? Por isso é utilizar a máscara. 25. Histórico familiar de pai ou irmão com câncer da próstata antes dos 60 anos de idade é um outro marcador de importância para o desenvolvimento deste tipo de câncer. 26. O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento do câncer de mama com mamografia nas faixas etárias recomendadas seja a cada 2 anos. 28. As equipes de atenção básica devem estar capacitadas para acolher precocemente a gestante, garantindo orientação apropriada quanto aos benefícios da amamentação para a mãe, a criança, a família e a sociedade. 30. A maioria dos cânceres de pele são passíveis de cura quando identificados e tratados precocemente. Por isso, a conscientização do paciente é fundamental, enfatizando a importância da abordagem precoce para aumentar a possibilidade de cura. 31. A promoção à saúde se refere às atividades individuais, coletivas e ambientais, que modificam fatores associados ao processo saúde-doença, reduzindo vulnerabilidades, empoderando socialmente a comunidade e melhorando a qualidade de vida. 32. O escorpionismo é um problema de saúde pública devido à elevada incidência em várias regiões do país. Os óbitos por escorpionismo estão mais fortemente associados à faixa etária pediátrica. 34. A infecção pelos vírus herpes simples torna-se particularmente perigosa na gravidez. A infecção pelo vírus herpes simples torna-se particularmente perigosa na gravidez, período no qual é comum a reativação de infecções passadas ou mesmo o surgimento de infecções primárias. 35. Os estados e municípios devem promover a organização de um programa de controle dos animais peçonhentos de importância em saúde, definindo as atribuições e responsabilidades dos setores que compreende a vigilância em saúde. 37. O tratamento do transtorno de ansiedade deve ser oferecido logo que possível na própria atenção primária e pode ser feito com farmacoterapia, psicoterapia ou combinação de ambos. 38. Os profissionais das unidades básicas de saúde são responsáveis pelas ações de prevenção e controle da dengue. Os profissionais devem estabelecer fluxo e protocolos de atendimento, garantindo aos exames laboratoriais e realizando o encaminhamento de casos graves quando necessário. 39. A cachumba não é uma doença de notificação compulsória. Somente a ocorrência de surtos deve ser notificada. 40. Os sinais e sintomas do câncer de mama podem variar e muitas mulheres podem não apresentar nenhum deles. Mesmo assim, é importante reconhecer mudança na mama, seja na cor, espessura ou tamanho. 41. O controle vetorial da malária deve ser desenvolvido preferencialmente ao nível municipal,
sendo o objetivo de reduzir o risco de transmissão, prevenindo a ocorrência de epidemias com a consequente diminuição de mortalidade. 43. No âmbito da atenção básica, é mais comum o manejo da depressão leve, que poderá ser abordada como uma responsabilidade de resolutividade da atenção primária à saúde. 44. As unidades de atenção básica possuem papel primordial para avaliação e monitoramento dos pacientes com chikungunya. Não há necessidade de acompanhamento diário da maioria dos pacientes, devendo estes ser orientados a retornar à unidade de saúde em caso de persistência da febre por mais de 5 dias, aparecimento de sinais de gravidade ou persistência dos danos articulares. 46. As alterações hipertensivas da gestação estão associadas às complicações fetais e maternas e a um risco maior de mortalidade materna e perinatal. 10. A desnutrição primária é resultado de uma interação complexa de eventos econômicos e sociais que levam à ingestão inadequada de nutrientes. 49. O vírus HPV é altamente contagioso, sendo possível contaminar-se com uma única exposição. A sua transmissão acontece por contato direto com a pele ou mucosa infectada. Principal forma é pela via sexual, podendo ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal. 51. Para pessoas sem risco de agravamento da catapora, o tratamento deve ser sintomático. Além disso, deve-se fazer a recomendação da higiene da pele com água e sabonete, com o adequado corte das unhas. 52. A transmissão vetorial da doença de Chagas acontece quando o inseto barbeiro infectado com o protozoário Trypanosoma cruzi suga o sangue de uma pessoa, elimina fezes com parasita próximo do lugar onde sugou, penetrou no orifício da picada ou por coceira, que no caso é entrando no orifício da picada ou por coceira, tá? 56. A manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividade física, assim como a alimentação saudável, são fundamentais para a prevenção do câncer do intestino. Vamos para 59. Devem ser considerados casos suspeitos de tracoma o indivíduo que apresentarem histórico de conjuntivite prolongada ou informarem apresentar sintomas oculares de longa duração. 61. A estratégia de saúde da família está alinhada com as recomendações da OMS e visa a fortalecer a capacidade das famílias de assumir a responsabilidade pessoal por sua própria saúde e bem-estar. 63. É considerada a atividade dos agentes de combate às endemias, assistida por profissional de nível superior e condicionada às estruturas de vigilância epidemiológica e ambiental, e de atenção básica, a participação na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécies ou amostras biológicas de animais para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no município. 64.
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e ao serviço para sua promoção, proteção e recuperação. 69. A Estratégia da Saúde da Família é uma iniciativa do Ministério da Saúde para tornar o acesso aos cuidados de saúde de qualidade, simples e acessível. 71. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do agente de combate às endemias, compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente. 73. O exercício das atividades do agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemia dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Quase acabando, gente. Falta pouco. 75. O agente de combate às endemias poderá participar, mediante de treinamento adequado, da execução da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. 77. A Estratégia da Saúde da Família se concentra no fortalecimento do papel da família na saúde, identificando e apoiando as atividades preventivas no âmbito familiar e promovendo o desenvolvimento saudável das crianças através da educação e dos serviços aos jovens. 78. O atendimento e a interação domiciliar serão realizadas por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a interação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 79. A Estratégia da Família estabelece diretrizes sobre como assegurar que as crianças tenham acesso mais fácil a serviços de saúde adequado e apoia sua participação em tomada de decisões sobre a sua própria saúde, junto com os pais. 80. O CONAS e o CONASENS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênio com a União. Viu, gente? É isso, é uma prova mais de leitura, tá? Dali você saber o que tá, se a afirmativa está certa ou errado, né? Tem bastante coisas para ler, lembrando que eu não li a afirmativa falsa, eu li as verdadeiras, então tem mais coisa para ler, mas o importante é que a gente está aqui fixando o conteúdo, tá bom? Por isso é importante você estar inscrito no canal, ativar o sininho, né? Participar aqui da comunidade, no comentário, compartilhando também, né? Conhecimento tem que ser compartilhado, tá bom, gente? Muito obrigada por você estar aqui e até o próximo vídeo. Beijo!